E o governo reagiu esta tarde a este posicionamento do MPD. Através de um comunicado, o executivo diz que o MPD distorce factos para esconder a verdade sobre as contas públicas, retirando as palavras do Fundo Monetário Internacional do seu contexto, em vez de esclarecer aos cabo-verdianos a derrapagem orçamental de mais de 8 mil milhões de escudos. Segundo o comunicado, o MPD tenta transformar um esclarecimento técnico do Fundo Monetário Internacional num suposto desmentido ao primeiro-ministro. Uma estratégia de distorção destinada a fugir da questão essencial, que é explicar como deixou uma projeção de despesa superior em mais de 8 mil milhões de escudos ao orçamento que ele próprio aprovou. O executivo esclarece que o Fundo Monetário Internacional não desmentiu o governo. O FMI limitou-se a esclarecer a natureza da sua missão em Cabo Verde e o âmbito das matérias tratadas durante a visita técnica. Uma visita durante a qual o governo apresentou as prioridades da nova governação, informou o FMI sobre o processo de preparação do orçamento retificativo e procedeu, no âmbito do acompanhamento do programa em curso, à análise do quadro orçamental de médio prazo e das estimativas macroeconômicas para 2026. Foi nesse exercício técnico, diz o comunicado, que se identificou uma discrepância entre o orçamento do Estado inicialmente aprovado pela Assembleia Nacional, no montante de 95,675 mil milhões de escudos, e o orçamento que o governo encontrou em execução, já elevado para aproximadamente 104,11 mil milhões de escudos, em resultado das alterações orçamentais efetuadas até junho. Uma diferença de 8,336 mil milhões de escudos, cerca de 8,7% acima do orçamento inicialmente aprovado. O comunicado prossegue que há, contudo, um aspecto essencial que não pode ser ignorado. Na última reunião realizada agora com os técnicos do Ministério das Finanças, o FMI afirmou que, durante a sua visita anterior a Cabo Verde, ocorrida entre 27 de abril e 8 de maio, não teve acesso aos dados que lhe permitiriam identificar a derrapagem orçamental entretanto constatada. Ou seja, a ausência de uma avaliação anterior não significa que a derrapagem não existisse, mas sim que as informações necessárias para a detectar não foram disponibilizadas ao fundo naquele momento. O comunicado reafirma que o FMI não declarou que os números apresentados pelo primeiro-ministro estavam errados, não negou a diferença encontrada pelo novo governo e não desmentiu Francisco Carvalho, como o MPD quer fazer acreditar. É, portanto, incorreto afirmar que o FMI tenha desmentido o governo. O executivo repudia, sim, a estratégia do MPD de retirar as palavras do FMI do seu contexto, apresentando deliberadamente a ausência da avaliação como se fosse um desmentido, em vez de esclarecer a derrapagem orçamental. O governo reafirma o seu profundo respeito pelos seus parceiros estratégicos de desenvolvimento e manifesta a sua determinação em estreitar ainda mais a cooperação com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e os demais parceiros internacionais. A ação governativa continuará a assentar nos princípios da transparência, da boa governação, da prestação de contas e do diálogo permanente, pilares essenciais para reforçar a confiança nas instituições e garantir a estabilidade macroeconômica do país. E lembra que o próprio diretor executivo de Cabo Verde no FMI, André Roncaglia, fez uma apreciação muito positiva da visita, tendo reforçado que o Fundo Monetário Internacional pretende continuar a ser um conselheiro de confiança de Cabo Verde.